Bom dia, queridos alunos. Hoje vamos ter a semana 1 do PET volume 2 de História. O tema é mudanças e permanências na escola. Caro estudante, muito se ouve dizer de conhecidos e familiares. No meu tempo, as coisas não eram assim. Ou, antigamente, não tinha tanta tecnologia. O que você pensa quando ouve isso? Você já pensou como eram as coisas na época em que seus pais ou avós viviam ou eram crianças? Observe a imagem do lado. Era uma escola naquele tempo, uma sala de aula. Agora vamos para a apresentação. Os seres humanos são testemunhas de sua época. Toda a sua formação e a sua história estão conectados ao meio em que vive ou viveu. Você verá que o que hoje é atualidade para você, na vida dos seus filhos, poderá não ser tão moderno assim. E o que passaram seus pais em relação aos seus avós? É o que passa você em relação aos seus pais. E com certeza você passará em relação aos seus filhos no futuro. Porque a história vai seguindo seu curso e junto dela os avanços tecnológicos. Aí a gente tem uma imagem de uma sala de aula. Atividades. Comparar hoje com antigamente. Antigamente, nas escolas, os materiais eram muito diferentes dos que são hoje em dia. Todas as crianças escreviam em cadernos ou numa lousa. As lousas eram feitas de rocha preta, chamada lousa. As crianças e os adultos também escreviam com canetas de aparo, com o bico pontiagudo. Essas canetas molhavam-se num tinteiro cheio de tinta, que estava colocado num buraquinho pequeno de carteira de sala de aula. Mas depois vieram as novas tecnologias. Durante vários anos, as canetas foram evoluindo até ficarem com a tinta incorporada como as de agora. Hoje em dia, utilizamos o computador. Com ele, é muito mais fácil mandar mensagem, escrever texto ou mesmo conversar através do Skype. O computador faz falta a toda gente. Uma mensagem pode atravessar quilômetros e quilômetros, chegando a sítios mais longínquos em segundos. Hoje, essa ferramenta é imprescindível para o trabalho do dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Essa carta foi escrita por Mafalda Silva, dia 9 de janeiro de 2012. Gente, tá vendo que umas coisas que para ela é tecnologia, pra gente já até mudou? Tô pensando aqui, antes as conversas eram pelo Skype, agora a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Google Meet, tem muitas outras formas, olha como que vai mudando a tecnologia, não é? Número 1, leia atentamente o texto que eu acabei de ler. Letra A, você concorda que os materiais e a escola de antigamente e de hoje são diferentes? Sim ou não? Explique o que você vê de diferente. Pelo que eu li, pelas imagens, pelo que você conhece ou já escutou. É diferente? Por que é diferente? Explique. B. Pensando na realidade das atividades escolares remotas, quais são as vantagens e as dificuldades enfrentadas nos dias de hoje através de celulares e computadores? Essas atividades remotas são as que a gente faz, estando distante da escola. Ela tem suas vantagens e suas dificuldades. Eu quero que vocês escrevam para mim pelo menos 2 vantagens e 2 dificuldades, tá bom? 2. Faça um paralelo entre os materiais de antigamente, apresentados no texto, e os materiais que você usa hoje em dia na escola. Então, olha só, eu preciso que você coloque para mim, antigamente, 4 materiais. E desses materiais, o que a gente utiliza hoje? Então, eu vou dar a primeira dica, tá?
Antigamente, como estava falando no texto, tinha uma caneta com uma ponta fininha e a gente molhava na tinta. Então, isso a gente pode colocar como a primeira coisa de antigamente. Hoje, como que a gente escreve? Então, a mesma coisa que você vai colocar antigamente, você vai colocar o que a gente usa para fazer aquela mesma coisa nos dias atuais. Então, se antigamente era caneta com a ponta fina de tinta, hoje a gente tem lápis, lapiseira, tem essa caneta que a gente usa, que tem de todas as cores, ela chama caneta esferográfica, porque ela tem uma esfera na ponta que faz a tinta sair. Então, são 4 objetos, 4 materiais. 3. Observe esse fragmento do texto, esse pedaço do texto. Hoje em dia, utilizamos o computador. Com ele, é muito mais fácil mandar mensagem, escrever texto ou mesmo conversar através do Skype. O computador faz falta a toda gente. Uma mensagem pode atravessar quilômetros e quilômetros, chegando aos sítios mais longínquos em segundos. Hoje, essa ferramenta é imprescindível para o trabalho no dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Letra A. Você concorda com a autora do texto sobre o uso do computador nos nossos dias? Se você concorda, por que você concorda? Se você não concorda, por que você não concorda? B. O texto foi escrito em 2012. Já se passaram quase 10 anos depois desse relato. Em tecnologias atuais, é um tempo longo. Quais outras funções se dá ao computador depois desse período? Ela deu uma função para o computador de trabalho, que era usado em 2012. Quais outras funções do computador a gente pode utilizar nos dias de hoje? Terminamos a aula. Beijos. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima aula.